Tá acontecendo nos Estados Unidos uma onda de demissões em empresas de tecnologia e também a Amazon entrou no meio do bolo aí para demitir gente e é curioso, aliás, FedEx também, que é de entregas, e é curioso que eles estejam fazendo isso antes do Natal. Isso aqui é um indicador de recessão nos Estados Unidos bem poderoso e ele encaixa muito bem com teoria de ciclo austríaco, de ciclos econômicos segundo a Escola Austríaca de Economia. Vamos dar uma analisada nisso. Antes de tudo, dois avisos. Primeiro, eu sei que você provavelmente estava querendo um vídeo sobre o anúncio da PEC de transição, porém eu tô gravando isso no meio da tarde da quarta-feira, o que tudo indica é que o anúncio vai ser às 6, que é quando eu quero lançar o vídeo. Então, como eu ainda não desenvolvi os poderes de visão no futuro, eu não sei o que vai ser essa PEC no específico, eu tinha até algumas coisas para falar, mas é melhor esperar sair. Mas eu pensei, posso esperar 6, daí eu gravo um pouquinho depois e tudo mais, mas daí foi que os caras atrasam um monte, meu vídeo atrasa mais, enfim. E segundo, desculpa que os vídeos estão um pouquinho, né, eu não tô sentindo que tá assim meu 10 de 10, mas é porque eu ainda tô com a cabeça frita pós-LibertyCon, então meu QI foi dividido pela metade ao longo dessa semana aqui, ok? Então, paciência. Isso posto, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Só em 2022, nós já tivemos 67 mil demissões no setor de tecnologia, que são os setores que pagam altíssimos salários e que são muito dependentes de crédito, são muito dependentes de liquidez forte dentro da economia, porque você tem muitas dessas empresas que não dão lucro. Então a quantidade de liquidez dentro de uma economia vai afetar isso aqui muito. Fora isso, você também tem as demissões do Twitter, o Meta, né, o Facebook, né, a empresa dona do Facebook, Instagram, blá 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 blá, anunciando 11 mil demissões e outros por vir ainda. A Amazon anunciou em torno de 13% da força de trabalho deles indo para a rua e a FedEx falou que vai encostar trabalhadores, o termo técnico é furlough, o que é um afastamento temporário, não é uma demissão, mas é basicamente dizer, vocês podem ficar 90 dias em casa, vocês vão recebendo alguns benefícios, mas não tem salário, e vocês podem pedir benefícios de desemprego no governo e tudo mais, o que geralmente é usado como uma medida de pré-demissão. É falar assim, quase certamente vai dar ruim, mas vamos já encostando aqui. Isso aqui são sinais pesados, ok? Eu já fiz um vídeo recentemente sobre o mediador de crédito dentro da economia também, que ele apita isso, e agora a gente tem isso em empregos, o que também apita um sinal de recessão importante. Isso aqui casa muito bem com teoria econômica com teoria austríaca de ciclos econômicos, porque é bem o que você esperaria que acontecesse. O Facebook é um caso bem emblemático disso, a gente tinha até soltado um vídeo sobre isso, mas tinha um erro de edição e daí eu resolvi tirar. Mas o que é a teoria? O que ela diz? O que acontece? Para você ser mais produtivo, você tem que investir em meios de bens de capital. O que são bens de capital? São coisas que produzem outras coisas, não são bens de consumo. Então, por exemplo, um maquinário muito avançado é um bem de capital. Ou investir em uma sala de programadores. Eles estão produzindo um bem de consumo ou eles estão produzindo um sistema que depois vai ser vendido a alguma coisa tipo anúncios, como o Facebook. Então toda vez que você investe nessas coisas, você está se tornando mais produtivo se o investimento der certo. Só que leva um tempo entre você fazer esse investimento e o retorno voltar. Então, o que acontece? A quantidade de investimentos que vão ser feitos em bens de capital depende da quantidade de crédito que está disponível na economia e o custo dele, que é juros. Quais são os juros disso? Quanto mais baixos os juros, menor é o custo de eu ficar com dinheiro parado enquanto ele não produz nada, né? Tem vários jeitos de explicar isso, mas eu acho que essa é a forma mais simples, ok? Então, se eu tô pegando, sei lá, $1 bilhão emprestado para produzir alguma coisa e tudo mais, no meio disso eu tô pagando ali de volta, certo? Ou eu poderia ter pego esse dinheiro e colocado em outra coisa. Se o juro tá zero, não há custo. Não há custo, eu posso simplesmente pegar o dinheiro e gastar em outras coisas. Ou se o juro é negativo ainda, então, se o juro é negativo e eu não pegar crédito, eu sou literalmente um imbecil. Eu tô sendo pago para fazer isso. Que maluquice é essa, certo? Então, quando você baixa juros, investimento em bens de capital aumenta, porque eles simplesmente valem mais a pena do que antes. E aí você tem duas situações que podem ocorrer. Se o governo não interferir, de qualquer forma, a quantidade nova de dinheiro que entra na economia vai ser poupada pelas pessoas na mesma taxa que anteriormente. Então, dado um certo tempo, o dinheiro vai se distribuir pela economia e uma certa quantidade dele, digamos que era 20% antes, vai continuar sendo economizada, 20%, embora a quantidade de dinheiro suba. A quantidade de crédito disponível proporcional à economia vai voltar a ser a mesma, o que faz o juro voltar a subir e esses investimentos caem. Ou
você pode ter no mundo de bancos centrais, quando os juros ficam baixos, inflação dispara, que é o que está acontecendo, e bancos centrais precisam voltar a juros para parar essa história, para parar a inflação, e isso faz com que esses investimentos não valham mais a pena. O que a gente viu em 2020, 2021, eu achei que eu tava com meu cérebro frito, mas agora começou a fluir, cara. Então, o que a gente viu em 2020 e 2021 foi um gigantesco surto de impressão de moeda por vários países diferentes, Estados Unidos, Europa, China, Japão, todo mundo. E isso fez com que os juros fossem para um nível malucamente baixo. O que fez várias empresas investirem muito em coisas, como, por exemplo, o Meta investir no metaverso. Vão gastar dezenas de bilhões. Não, literalmente, o planejado era 70 bilhões de dólares. Nós vamos gastar 70 bilhões de dólares em fazer um universo digital que a gente não faz a menor ideia do que alguém vai fazer com isso ou como a gente vai ganhar dinheiro. E aí saíram recentemente, 1 ou 2 semanas atrás, os resultados do Facebook, foram abismais, a ação despencou, e isso foi, na verdade, a continuidade de um processo de despencamento que o Facebook já vem sofrendo. A ação do Meta chegou a valer quase 400 dólares, hoje está em torno de 100 e pouquinho. E isso foi tudo esse ciclo de crédito. Você pode também ter um efeito extra de dizer assim, o Facebook vai ganhar mais dinheiro porque as pessoas estão em casa. Tá, mas se ele ganha dinheiro de anúncio, você vai anunciar o quê se ninguém pode sair comprar nada? Tem um certo problema aí, certo? Dentro dessa tese. Não que seja anula igualzinho, mas tem um efeito tampão, certo? O ponto é, não é só o Meta que teve um despencamento de ações. Basicamente, qualquer coisa tech tomou uma lapada gigantesca, um avistamento de pássaro completamente sem precedentes. E isso é reflexo de todo esse ciclo. Ao longo de 2022, o Banco Central Americano voltou a subir juros e em 1º de setembro, eu fiz um vídeo sobre isso nessa época, talvez tenha sido um pouquinho depois, começou a fazer um apertamento de liquidez, né? Porque você teve o afrouxamento monetário, que foi o quantitative easing, e depois você tem um apertamento. Eu não sei português. O quantitative tightening, então você reduz a quantidade de crédito rodando na economia, a quantidade de dólares base no balanço do Banco Central. Isso faz com que exista menos liquidez e torna esses investimentos menos sustentáveis, especialmente no setor de tech, que é um setor que é conhecido por abrir prejuízos gigantescos e que, convenhamos, embora tenha muita coisa ali que faz sentido, ele foi exacerbado, sim, ao longo da última década, pelo fato de que crédito era gratuito. Então, se uma empresa dá prejuízo, mas o custo de carregar essa dívida é zero, why not? Por que não? E agora que juros estão subindo, essas empresas estão sendo expostas. Tanto que se você for olhar mercados, se você for olhar as empresas de tech, todas elas estão tomando uma saraivada de porrada. E isso é o que a gente está vendo agora e vai ver ainda mais para frente conforme elas vão arcando com as consequências disso e a economia como um todo vai desacelerando. Porque muito delas dependem de pessoas terem dinheiro livre para comprar assinaturas, esse tipo de coisa, o que começou a empilhar demais, ou dependem de anúncios. Facebook, Meta, Twitter, essas empresas dependem de anunciantes lá dentro. Então, se a economia está mal, as pessoas não têm tanto dinheiro para comprar porque inflação, porque desemprego, etc, etc, vai ficar ruim para elas. O que me leva à economia concreta, a economia física mesmo, não estou dizendo a digital, e ao dado que eu falei anteriormente, FedEx e Amazon estão fazendo demissões. Então note, não estamos mais... Porque você pode dizer assim, a Amazon é tech. Não, tá, beleza, mas assim, eles entregam um produto físico, ok? Trabalhos no fim das contas vendendo... Tá, tem a Kindle, tá, o Amazon Web Services, beleza, tem os servidores, mas você tem a parte de logística, então você está entregando produtos físicos, eles também estão em retail. Então... eles estarem cortando gente, e o Amazon Web Services, que é os servidores deles, dá uma grana muito séria. Agora, quando você retira isso no balanço deles, tá um pouco esquisito ali. Então, você cortar gente no meio disso e os caras falarem, tem um problema dentro do negócio. E é curioso você pensar, eu tava pensando isso quando eu tava calculando o vídeo aqui na minha cabeça. A Amazon, na verdade, tem dados muito bons sobre a economia, porque eles estão vendo o que está vendendo, o que as pessoas estão anunciando, qual é o padrão de comportamento delas, que produtos elas estão procurando. Então, se você pensar, dá para você fazer estudos de economia macro no país inteiro, isso é pleonasmo? Não sei. Baseado nos dados do que está acontecendo lá dentro. Eu ficaria, na verdade, surpreso se eles não tivessem feito isso de alguma forma. Porque como é uma empresa com uma atuação muito forte nos Estados Unidos, Canadá e Europa, eles vão saber muito bem o que está acontecendo ali, e você pode dar uma extrapolada nisso para mundo, põe? Não sei. Mas o fato de eles estarem cortando isso mostra que existe uma demanda reduzida em compras.
produtos, consumo geral, que tá virando a Amazon, basicamente já consumo geral quase. E isso é assustador, porque quando você tem esse ciclo de solta juros, investe, aperta juros, capota, a última coisa aí é os empregos. A última coisa aí pra vala são os empregos. Então, o fato de você ter uma empresa dessa já fazendo demissões pesadas e a FedEx também anunciando que tá encostando esses trabalhadores por um tempo aí. A FedEx, vale lembrar, é uma empresa de logística, tá? Tipo, Correios, enfim. Eles estarem anunciando isso antes do Natal é grave. É grave. Porque, assim, e especialmente também antes da Black Friday. Quer dizer, você já está encostando já tá encostando motoristas, caminhoneiros, eu ia falar motoqueiros. Se bem que, será que tem motoqueiro dentro? Acho que não, né? Acho que só aqui no Brasil, mais América Latina que vai ter isso. Enfim, você está encostando isso antes do período de mais entregas no ano, é um pouco assustador. Então, quando você olha esses dados todos aqui, tem um alarme piscando. Eu quero fazer um vídeo também sobre estatísticas mais básicas de economia e tudo mais, que eu jurei que eu ia fazer no começo dessa semana, mas demorou, desculpa, também para mostrar isso. Mas isso aqui são sinais de alerta das consequências daquela maluquice do vamos fechar tudo, vamos imprimir dinheiro que não vai dar inflação. Opa! E agora? E agora nós chegamos no depois e as consequências das ações feitas por governos em todo esse período. Fazer o quê? Por esse vídeo é isso.